Vídeo, mamãe. Vídeo, mamãe. Vídeo, mamãe. 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 Mamãe, mamãe, mamãe. Mamãe. Vai. Chega aí, ó, brincando no fundo, é maior que... E aí, mamãe? Não bate palma? Vai. Bate a palma. E aí, mamães que erram? No vídeo de hoje eu tenho um participante muito especial e eu vou contar pra vocês a nossa história. Eu vou contar um pouquinho pra vocês de tudo que eu já passei, por que eu tive essa ideia de fazer esse canal. Na verdade, eu sempre pensei assim, como que eu posso ajudar as pessoas? E eu encontrei dentro da maternidade uma oportunidade a mais de poder ajudar. E eu quero contar pra vocês tudo que eu já passei. Eu sempre quis ser mãe. A minha vida inteira eu achava assim que ser mãe é uma plenitude. Tudo que eu via na TV de mães assim, plenas, satisfeitas com seu filho, dando de mamar no peito, sentada na poltrona de amamentação, num quarto totalmente decorado. E eu guardava aquelas imagens nas minhas agendas, sonhando com esse dia. Casei e eu e meu esposo, a gente sempre ficou jogando um pouco mais pra frente por conta do nosso salário, as nossas condições financeiras. A gente sempre foi adiando muito. E então a gente decidiu ter o nosso filho, nosso primeiro filho. Isso aconteceu em março de 2019 e eu fiquei assim radiante, né? O meu momento glorioso chegou. Fiz a surpresa bem bonita pro meu marido e a gente estava muito emocionado ali juntos, muito felizes. A gente acabou dormindo depois dessa notícia porque eu já estava muito cansada. Eu tive uma gestação muito bonita, eu não tive nenhuma complicação, não teve nenhuma alteração nos meus exames. Eu tomei todos os remédios que o médico passou, ia a todas as consultas junto com meu esposo, tive essa oportunidade da minha família estar junto comigo. Foi muito importante, foi muito especial, desenhei na barriga, uma série de coisas. Tomei sol no peito, na barriga, passava óleo de amêndoa para não dar estria, cuidei do meu corpo nesse sentido e... Ai, amigo, dá um pause, caraca. Tem 6 minutos. E aí, no dia 25 de novembro de 2019, eu acordei, já umas 6 e pouquinho, com um sangramento. Mãe de primeira viagem, eu não sabia o que era, mandei mensagem pro meu obstetra e ele falou, tampão que saiu, corre pro hospital. Beleza. Fui pro hospital, passei o dia inteiro no hospital. E todo mundo sempre fala, a mulher que tem o quadril largo, ela vai parir normal. Então eu achava assim, vai dilatar super rápido, porque se vai ser normal, a dilatação pro menino sair vai ser, ó, papum. E aí também nunca contam pra gente sobre o toque, né? Eu vou deixar aqui um registro. Eu não vou conseguir essa parte, Indra, porque eu queria falar desse toque. Eu queria muito falar desse toque. O demônio, é o demônio te tocando. É o demônio. É o demônio te tocando. E aí nada de dilatar, nada de dilatar. E eu passei 12 horas no hospital esperando a dilatação acontecer. E tomei ocitocina na veia. Também não ajudou na dilatação. Eu não estava mais conseguindo me controlar em relação às contrações. Então elas vinham muito rápido. E eu sentia uma dor assim que eu não consigo ainda descrever o que eu passei. E aí todo mundo fala que quando toma injeção para induzir a dilatação e tudo mais, é muito rápido, mas não foi. E eu fiquei no banheiro com água quente nas minhas costas, em cima da bola, o meu esposo segurando a minha mão. Ainda veio uma médica e me deu outro toque, que não é de Deus. E eu fiquei ali naquele tempo todo esperando aquela dilatação que não aconteceu. E eu sempre falei nas minhas consultas, eu não sou a louca do parto normal. Se tiver que acontecer um parto cesáreo, eu vou aceitar, dependendo das condições, porque eu não vou pôr em risco a vida do meu filho, que eu sempre quis. E aí chegou um momento que eu olhei pro meu esposo e falei, eu não dou conta mais disso, eu não aguento mais.
pede para fazer a cesárea porque eu quero a cesárea, eu não vou ficar aqui mais. E com muita dor, muita dor. Aquela injeção foi a dor que eu mais havia sentido em toda a minha vida. E então meu médico chegou, eu falei para ele, eu não aguentava mais aquilo, ele mandou tirar a injeção do meu braço e a gente já partiu para a sala de cirurgia. O anestesista foi muito simpático, já falou logo o que ia acontecer. Eu já cheguei com muita contração ali na sala de cirurgia e rapidamente ele me deu a injeção e já começou o processo, todo o processo. Mas na minha cabeça eu já estava pensando, eu não sou mulher, porque a vida inteira eu ouvi, mulher que pare de cesárea não é mulher. Mãe que não pare normal não é mulher, não é mãe. Quando o meu filho saiu, ele não chorou. Eu só falei pro meu esposo, vê ali se tá tudo bem. Ele, não, eu vou ficar aqui com você. Ele já saiu limpinho, veio pro meu colo, ficou ali comigo e logo levaram ele, vestiram a roupinha nele. Quando a gente chegou ali na sala de descanso, a enfermeira já colocou ele no meu peito. Eu não senti nada, eu tava numa euforia muito grande. Num momento assim histórico da minha vida, que tudo aquilo estava acontecendo comigo, uma coisa que eu sempre sonhei que estava acontecendo. E ele já mamou ali nos primeiros momentos, e eu fiquei com isso na minha cabeça também, porque a minha nutricionista falou, quando ele nascer, você exige que ele já tenha essa amamentação nos primeiros minutos. Então eu lembrei muito disso e eu nem precisei, porque o hospital foi muito ágil nessa parte. Colocaram ele no meu peito, fui para a sala de descanso, ele já estava no meu peito e ali a gente ficou um tempinho até ir pro quarto e isso já era mais de meia-noite. Ele dormiu 5 horas seguidas. Eu falei, meu Deus, muito obrigada que essa criança é perfeita, mas ele também já estava cansado de tudo aquilo que a gente passou o dia inteiro, né? No dia seguinte, eu não conseguia dar de mamar para ele. Eu sentia dor. E eu comecei a ver que o meu peito estava começando a rachar. Poxa, eu tomei sol. 8 meses tomando sol no bico do peito. O que tá dando de errado? Mas beleza. E aí, meu bebê não acordava. A enfermeira disse que ele tinha que acordar de 4 em 4 horas. E ela falou que se ele não acordasse, dava glicemia baixa. Só que eu não acordei o meu bebê. Aí a enfermeira veio, furou o pezinho dele. Isso já no dia seguinte que ele nasceu. Porque ela falou que a glicemia do meu filho estava baixa. E aquilo já começou a ser um turbilhão de sentimentos. Porque a gente tem os hormônios muito alterados nesse momento. E eu comecei a ficar aflita, tinha que andar por causa da cesárea, você não pode ficar deitada, sentada muito tempo, tem que ficar andando. E aí ela furou o pezinho dele, com 2 dias de nascido, e aquilo já me deixou muito abalada. E a glicemia dele estava baixa, e ela falou, se a glicemia dele ficar muito baixa, ele tem danos cerebrais. Gente, como que uma pessoa estudada, em toda aquela área dela ali, fala para uma mãe que acabou de nascer, que a mãe nasce junto com a criança, que o seu filho pode ter dano cerebral se ele não acordar exatamente de 4 em 4 horas. E no dia seguinte eu já estava com o peito sangrando, meu filho já estava gofando sangue. Eu não conseguia amamentar direito. Aí chamaram a fono foi muito gentil comigo, a fono do hospital, me explicou as coisas os procedimentos que deveriam acontecer, como que deveria fazer, me explicou sobre um tratamento que é a laser terapia. É muito bom, mas o seu bebê vai mamar daqui a pouco, então vai fazer tudo de novo. E aí uma enfermeira foi tentar me ajudar e ela puxou muito o meu peito para frente, assim, e machucou ainda mais. Então aquele momento para mim estava sendo muito frustrante. Muito. No dia da alta, o meu obstetra foi falar comigo para me dar a alta junto com o meu filho. E eu já estava muito chateada, eu sempre muito sorridente, eu sempre cheguei na consulta muito alegre e sorridente. Naquele dia ele foi falar comigo, eu estava fechada, eu estava calada. E ele falou, você tá chateada com alguma coisa? Eu falei, tá dando tudo errado. Eu vou chorar. E ele falou sobre os hormônios, sobre esse processo da amamentação, do início da maternidade, que é um momento totalmente diferente do que as pessoas falam pra gente, do que a gente vê na TV.
Só que eu não conseguia ouvir mais nada. Aquilo me deixou tão entristecida, porque afinal de contas era o momento mais bonito da minha vida e não estava sendo. Não estava sendo o momento mais bonito da minha vida. Estava acontecendo tudo errado. No quarto do meu filho tinha cadeira de amamentação, tinha almofada de amamentação, estava tudo preparado esperando ele chegar, tinha absorvente de peito, tinha concha, tinha bico de silicone, mas esse processo não estava funcionando. Quando eu voltei para casa, o meu peito muito inchado. No dia que a gente voltou, eu tinha visita aqui e o meu peito muito inchado. Eu não podia colocar o peito para fora como eu coloquei lá no hospital, que eu ficava para não tocar nada, para não machucar mais. O peito foi inchando, foi dando febre e quando meu filho pegou no peito, eu senti mais dor. No dia seguinte, mais dor. E aí meu pai chegou aqui e falou, não, eu vou trazer uma pomada para você, que aí você coloca, só que tem que lavar quando o bebê for amamentar. Só que para lavar, para poder pegar no peito, para poder tocar no bico do peito. E o meu bico do peito direito, ele já estava começando a ficar pendurado. E aquilo estava me frustrando tanto que o meu filho nasceu na segunda. A gente voltou para casa na quinta. Quando foi sexta de manhã, eu falei pro meu esposo, vai na farmácia, compra uma bomba de tirar leite e compra a chuquinha, porque eu não vou ficar nisso. E aí o meu esposo trouxe a bomba, trouxe a chuquinha. Eu comecei a tirar o leite naquela bomba, mas era uma bomba manual. Eu levava, assim, gente, umas 2 horas para tirar 60 ml. Porque era choro, sangue, leite e todo um desgaste muito grande. Meu filho chorando muito, querendo mamar. E como vocês viram aí no começo do vídeo, ele sempre foi muito grande. Nasceu com 3 kg, 665. E desde que ele nasceu, ele é muito faminto. Muito faminto. E ele sugava muito forte. E aquele momento, para mim, era o pior momento da minha vida. E eu me sentia muito culpada porque eu não queria nem que ele acordasse. Quando ele dormia 4 horas seguidas, certinho. Dava 4 horas, ele acordava, depois que a gente voltou do hospital. Ele acordava e quando ele acordava, ele começava a chorar, eu já chorava junto. E eu começava a chorar e eu grudava assim nas pernas da minha mãe com a minha perna, encostava minha testa assim na barriga dela. E eu começava a chorar e dar de mamar ao mesmo tempo. E eu não queria nem visita. Não queria, porque a vida inteira as pessoas falavam pra mim, ela nasceu pra ser mãe. Eu não vou dar conta de falar. Então eu falei pro meu esposo, eu não quero visita. Porque a minha vida inteira as pessoas falaram, ela nasceu pra ser mãe. Você tem um dom com criança, você vai ser uma excelente mãe. E não estava acontecendo. Então, eu falei para ele, não é para receber ninguém. E aí ele falava, os nossos amigos estão querendo vir aqui. E eu falei, não quero que ninguém venha aqui. Eu não quero que ninguém me veja, né, do jeito que eu estou. E ele um pouco que me enganou, assim, e acabou convidando um casal de amigos meus, nosso. E a minha amiga viu a luta que eu tava assim, ó, na bombinha manual, tentando tirar leite. E levei umas 2 horas e chorando. E ela lá comigo e eu, poxa, eu não queria ninguém aqui comigo nessa hora. E ele foi chamando as pessoas aqui em casa. E eu falei, nossa, eu não quero ninguém, eu não quero receber ninguém. E o César chorava e eu falava, eu não quero essa criança perto de mim. E chegou o ponto, assim, de eu falar comigo mesma, né? Eu falei, eu podia morrer, e aí eu vou lá, deixo ele com a minha mãe, e acaba logo com isso. E aí minha mãe cuida dele, vai dar tudo certo, minha mãe cuidou da gente, então ele vai ficar bem, mas eu preciso sumir, eu preciso desaparecer. E aí meu esposo chegou e falou, olha, tem um casal amigo nosso que quer vir aqui, e eles já são pais, eles querem ajudar, quer trazer uns remédios para você, eles não vão ficar muito tempo.
Falei, eu não quero ninguém aqui. Só que ele chamou assim mesmo. E aí eles começaram a conversar comigo. E nesse dia eu até tava com o César no peito, meu filho. E um sofrimento assim muito grande, porque ele já tinha mamado acho que umas 2 horas e o peito lá doendo, sangrando. Eles chegaram, trouxeram os remédios, umas pomadas pro seio também. E eu só chorava. Eu não tinha outra conversa, eu não tinha um prazer de estar ali naquele momento, de falar, nossa gente, olha, meu filho chegou e tal. Isso pra mim não estava acontecendo. E aí essa minha amiga, ela veio conversar comigo, ela falou, olha, tudo que você tá passando, eu sei porque eu passei. E eu fiquei assim, nossa, mentira. Ninguém passou por isso, só eu. Ninguém nunca passou por isso, porque ninguém fala, ninguém conta. E aí o César chorando, assim, aí o esposo dela ainda falou pra ela, como é que tá aí o seu peito? Ela, não, tá bem aqui. Aí ela foi, pegou e colocou o César pra mamar no peito dela. E aquilo ali pra mim, eu ainda pensei assim, eu vou deixar com ela. Eu não vou conseguir falar. E ela pegou meu filho, colocou no peito e ele começou a mamar assim, muito forte, sabe? Eu acho que eu até pulei uma parte da história que eu cheguei aí no banco de leite daqui da minha cidade, onde é a referência, o número 1 do Brasil. E a primeira enfermeira, ela foi extremamente gentil comigo. Inclusive o nome dela é Graça, e realmente foi uma graça ter conhecido ela, porque ela me mostrou assim como que eu podia amamentar sem dor. Eu falei, nossa, agora vai ser sucesso. Quando eu cheguei em casa, deu tudo errado. Eu falei, pronto, o problema tá comigo. O problema sou eu. Então, quando essa minha amiga colocou o meu filho no peito, que eu vi que ele pegou, assim, com tanto gosto. Então, eu voltei no dia seguinte no banco de leite e já foi com uma outra enfermeira. E quando eu perguntei para ela, mas por que tá acontecendo isso? Meu esposo também perguntou. E ela falou, é você, o problema tá em você. Você que tem hipersensibilidade à dor. E se você não tiver com isso, você consegue amamentar muito bem. E o meu esposo falou, mas tem alguma implicação ele não mamar no peito? Ela falou, sim, ele vai ficar com deformação na face. Então a gente voltou para casa extremamente assustado, né, com aquilo. Se eu não der o peito para ele, o rostinho dele vai deformar e o problema sou eu. Tá comigo o problema. E aí... E a enfermeira falou isso comigo e eu voltei para casa pensando, poxa, o problema tá em mim. Então, quando essa minha amiga deu o peito pro meu filho, eu falei, então eu vou deixar com ela e isso tudo acaba. E eu chorava muito, aquilo ali me fazia muito mal. Todos os dias, e aquilo me fazia muito mal. Eu acordava chorando, eu dormia chorando. Eu ia fazer as fotos dele de newborn e quando a fotógrafa me mandou o procedimento, tudo que tinha que acontecer para tirar as fotos, eu tive uma crise de ansiedade muito grande e eu chorei descontroladamente. Foi um dia assim que eu não conseguia me reconhecer do tanto que eu chorava. E a minha família falava, para de chorar, por que você tá chorando? E eu falava, mas eu não posso nem chorar, eu não posso parir do jeito que é normal, eu não posso dar o peito do jeito que é normal, e eu não posso chorar. Nessa dor toda que eu tô sentindo, nada disso eu posso fazer. E quando foi todo mundo embora, eu virei pro meu esposo morrendo de chorar e falei, eu me sinto a pessoa péssima, a mais culpada de todas, porque eu tô sendo egoísta. Eu não quero dar o peito pro meu filho, porque tá machucado. Eu tô rejeitando meu filho. Eu não tô querendo viver esse momento. Eu queria que tudo isso acabasse e eu tivesse a vida que eu tinha antes. E tá dando tudo errado.
E eu quero morrer, eu não quero viver isso aqui. E eu só lia as mensagens do meu WhatsApp falando, deve estar tudo muito bem, porque ela nasceu para ser mãe. Eu não conseguia nem responder o WhatsApp. Eu não conseguia responder as pessoas me dando parabéns, porque aquele não era o melhor momento da minha vida. E aí passaram-se 20 dias. Na segunda visita dessa minha amiga que colocou o César no peito, ela trouxe para mim uma bomba elétrica. E eu parei de ficar naquela bombinha manual 2 horas tentando tirar 60 ml e eu com muito leite. E aí eu comecei a tirar o leite nessa bomba elétrica. E a fono que vinha aqui em casa, que é uma pessoa assim sem descrição, a sogra da minha prima, que foram também 2 pessoas conduzidas por Deus, além dessa minha amiga com o esposo, e de outros amigos nossos também que tiveram muito presente. Ela pedia para eu mandar vídeos para ela, de eu amamentando o César, para ela me dar dica de como colocar ele melhor, do que fazer, do que não fazer. Ela trazia o laser e fazia comigo. E ela me falou, olha, você não precisa colocar o seu filho no peito se você não quiser. E tá tudo bem. Tem essa mamadeira aqui, que ela vai imitar mais o bico do peito, que ela vai fazer esse papel para a boquinha dele sugar como sugava no peito. E tá tudo bem. E meu esposo ficava ali com o celular pesquisando algum artigo científico que comprovasse o que aquela enfermeira tinha nos falado, que o rosto do bebê fica com má formação por não mamar no peito. E a pediatra já tinha me falado que tá tudo bem se eu não desse de mamar no peito, porque eu cheguei na primeira consulta do meu filho muito chateada porque aquilo não estava dando certo, e sentou uma mãe do meu lado na espera, com um bebezinho do tamanho do César, ele chorando, e ela falou assim, você quer mamar? Ela abriu a blusa, tirou o peito, colocou o neném e ficou bem linda e plena. E eu comecei a chorar dentro do consultório. Falei, por que que isso não acontece comigo? E quando a pediatra me viu, ela viu que o César não tinha ganhado muito peso, e ela falou, olha, seu filho vai ficar bem se você estiver bem. Se você não ficar bem, seu filho não vai ganhar peso, ele não vai crescer como tem que crescer, não vai funcionar. Se você quiser tirar ele do peito, tem essa fórmula aqui, que é o leite artificial, ela pode suprir essa falta do peito. E eu voltei para casa super chateada, mas muito feliz de ter encontrado uma profissional que não me acusasse. De seu filho tem que mamar no peito e é isso, sinta a dor do jeito que você tá. Ela foi uma pessoa extremamente humana comigo. E a fono também. A fono veio aqui em casa e falou, olha, tá tudo bem se você não colocar ele no peito. Ele vai ficar bem. Essa fórmula, ela pode auxiliar e vai ficar tudo bem. E aí eu fui no meu obstetra, no retorno, e ele parecia que tinha escutado todas essas conversas. E ele falou, se você não ficar bem, o seu bebê não vai ficar bem. Porque onde eu chegava, gente, eu chorava. Era dor, sangue e lágrima. Onde eu chegava, eu chorava. E ele falou, se você não ficar bem, o seu bebê não vai ficar bem. Ele não vai crescer, ele não vai desenvolver. Você tem que estar bem para o seu filho ficar bem. E aí a nutricionista veio aqui, uma amiga minha, e ela falou, olha, hoje em dia as fórmulas elas não perdem em nada para o leite materno, a não ser a água que o peito tem e as fórmulas não têm. Então você vai complementando com a água e o seu bebê vai ficar bem. Você vai ficar bem e ele vai ficar bem. Então eu comecei a usar essa bomba elétrica que minha amiga trouxe e fui dando na mamadeira para ele. E logo nessa semana, assim, a gente tinha um casamento no final de semana. Nós éramos padrinhos e o bebê ia entrar com a gente. E isso ele já tinha 22 dias. Então eu tirava do peito e dava mamar para ele. E eu comecei a me relacionar com o meu filho quando eu tirei ele do peito. Então eu passando por tudo isso, eu não queria ter o meu filho. E eu sei que é pesado, porque a vida inteira eu sonhei em ter ele nos meus braços,
preparei o quarto dele imaginando ele aqui comigo. E aquele momento eu tava querendo sumir. Eu queria entregar ele para minha mãe e sumir. A gente vê no noticiário as mães abandonando os bebês, a gente critica, a gente fala mal, vê mãe deixando na lata do lixo, no rio, na casa, na porta de alguém. Mas nem todo mundo tem a sorte que eu tive de ter uma rede de apoio com meu esposo, a minha família, os meus amigos. E é um momento que te gera uma frustração muito grande. O que está acontecendo comigo? Por que eu tô com esse sentimento? Por que eu só choro? Eu acordo chorando, eu durmo chorando, eu tô gravando esse vídeo chorando. E já se passaram 8 meses. O que eu quero dizer com tudo isso? As informações que eu tinha antes do meu filho nascer, elas me geraram uma expectativa de algo que eu não vivi. Do momento que não foi pleno. Eu olhava a foto de artistas que tinham gêmeos, com eles 2 no peito, assim, ó, dando de mamar plena. E eu pensava, eu com um, não tô conseguindo. E aquilo me gerava um sentimento tão ruim, ao ponto de querer tirar minha vida. Mas eu não sabia explicar. E essa minha amiga, ela me contou que ela passou por isso também. Que eu até falo que ela é a mãe de leite do César, porque ela deu de mamar mais de uma vez para ele no peito. E ela me falou, olha, eu passei por isso também. Eu tive isso também no primeiro mês. E ela chegou a ter o diagnóstico e eu não sabia o que era, ela que me falou sobre o Baby Blue. Eu não fazia ideia do que era, porque na minha cabeça isso nunca ia acontecer comigo. Para mim ia ser o momento mais bonito da minha vida. Então sobre isso eu não sabia nada. E ela me contou e tudo que ela estava me falando ia batendo com tudo que eu estava sentindo naquele momento. Então no próximo vídeo eu vou chamar ela para conversar com vocês também. Ela teve esse diagnóstico de Baby Blue. Ela, junto com o esposo dela, me auxiliaram muito nesses primeiros 20 dias. E até hoje eu fico um pouco emocionada contando essa história, porque hoje esse sentimento de que eu sou uma pessoa péssima e egoísta, ele passou. Mas às vezes fica a culpa ainda de eu podia ter feito diferente, porque hoje eu sei dessa informação que antes eu não sabia. E o que eu quero dizer para você nesse vídeo é: não se sinta assim. A gente se sente culpada, a gente se martiriza muito, não tem autocompaixão. A gente quer ajudar os outros, mas nós mesmos não nos abraçamos. E foi um momento que eu não tinha o meu amor próprio. Eu abri mão de mim mesma. E o que eu quero dizer para você é que, na verdade, esse canal eu fiz pensando nisso, em poder alcançar as pessoas contando a minha história. É um pouco difícil ainda de falar, mas eu quero poder dizer que você não está sozinha, que tem pessoas que podem te ajudar, uma rede de apoio que você pode ter. Eu sei que é uma coisa virtual, mas eu estou aí com você nesse momento. E eu escutei depois de muito tempo que meu filho tinha nascido, vi áudios de outras mães que nem me conheciam, que mandavam por amigas minhas e falavam: eu sei o que você está passando e se sinta abraçada. Então eu quero deixar esse vídeo para você. Quero que você me acompanhe no próximo vídeo, que a minha amiga vai estar aqui, a Micaela Trevisolo. Ela vai contar para vocês tudo isso que ela passou também, como esse momento também foi para ela, porque eu quero que você veja que essas coisas acontecem com pessoas reais e também acontecem com pessoas famosas. Não que elas não sejam reais, mas é porque a gente tem uma ideia de que a vida delas é muito perfeita. E deixa eu te falar, mãe erra, mãe tem falhas, mãe é mãe, sendo famosa, sendo pobre, sendo rica.
passa por dificuldades e tem o direito de errar. Mãe tem o direito de errar. Eu falei nos vídeos anteriores sobre as opiniões e palpites das pessoas e como isso tudo influencia nessa depressão, nesse sentimento, porque as pessoas criam expectativas em você, coisa que você não está vivendo. Esse canal foi feito para mães que erram de verdade, que querem aprender, que estão dispostas a abrir mão dos conselhos, das opiniões, dos palpites aleatórios para poder ter a oportunidade de ser mãe. Uma pessoa que nem imagina que inspirou esse canal. Foi uma história que meu obstetra me contou, da cunhada dele que também tinha acabado de ganhar bebê. E ele me contou que foi visitar e estava a família dela, os pais, os avós, e todo mundo em cima dela falando o que ela tinha que fazer, dar peito porque ele tá com fome, que pai, mãe, vô e vó fala que é fome, tudo é fome. E ela gritou, me deixa errar. E ele diz que do sofá ele estava, no sofá ele ficou, porque ele sabia que a mãe precisava daquele momento e a família estava influenciando ali. E esse canal foi inspirado nessa pessoa que ela nem faz ideia, eu nem sei o nome dela, inclusive, mas essa história me inspira. Mãe precisa errar, mãe precisa viver como gente, mãe precisa viver sem palpites e opiniões quando não são perguntadas. Ô, Juju! Vem cá, vem. E a expectativa que as pessoas criaram naquele momento meu, eu não estava conseguindo retribuir. Estava gerando em mim mais frustração. Então eu quero dizer para você que tá tudo bem. Se você não tá conseguindo amamentar, tá tudo bem. Se você não tá querendo abraçar o seu filho, tá tudo bem. Se você for dar leite para ele de fórmula, leite artificial, tá tudo bem. Apesar de estar escrito lá na lata que o leite materno gera vínculo com o seu filho, eu conheço pessoas que mamaram até 4 anos no peito da mãe e hoje não fala com a mãe. Eu quero dizer para você que o que as pessoas ditam na sociedade não é regra, é a opinião delas. Vai ser regra para você o que você estabelecer na sua vida. Se você determinar que seu filho vai tomar o leite no peito, é isso que vai acontecer. Se você determinar que seu filho vai tomar mamadeira, é isso que vai acontecer. Se ele vai ter bico, se você vai fazer cama compartilhada, tudo isso é você que vai fazer acontecer. Então eu quero falar para você que a sua vida de mãe depende de você. Não depende de pessoa nenhuma. Nem de pai, nem de mãe, nem do esposo, namorado, da vizinha, de ninguém. Essa depende de você. Viva a sua maternidade, errando, passando por cima de palpites e opiniões, acertando, fazendo do seu jeito, do seu modo, porque a frustração em não conseguir retribuir as pessoas, ela pode gerar uma tristeza profunda e algo que você pode não conseguir controlar. Essa é a minha história, eu queria compartilhar ela com vocês. Essa é a Juju. Um beijo grande no seu coração. Compartilhe essa história com outras mães, com mulheres que sonham em ser mãe, com gestantes, porque eu acredito que quanto mais a gente contar para as pessoas a realidade, menos pessoas frustradas e depressivas a gente vai ter. E se isso acontecer, tá tudo bem. A gente abraça a pessoa e espera aquele momento passar. Me dava uma raiva que todo mundo falava, vai passar. E já tava aqui, ó, 18 dias, 20 dias, não tinha passado. Hoje tem 8 meses e aparentemente ainda não passou. Mas eu amo meu filho com um amor que eu ainda não consigo explicar. E tudo que eu julgava antes dele nascer, hoje eu aplico, por exemplo, a cama compartilhada, a gente já fez muito. Coloco ele para dormir com a gente. Eu abraço, beijo, eu brinco. Tudo que as pessoas falam para não fazer, eu vivo esse momento meu com ele. Porque é isso que importa.
Então compartilha esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Eu já tô fanha de tanto chorar. No próximo vídeo, a Micaela vai estar aqui comigo. Ela foi, assim, fundamental nesse meu processo. Ela passou por isso também e vai compartilhar essa história com vocês para a gente entender um pouquinho mais sobre o baby boom, depressão pós-parto e abraçar quantas pessoas a gente puder. Um beijo muito grande, fica com Deus e até o próximo vídeo.